Muito boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, então, para o nosso estudo de hoje, começar esse último capítulo do nosso livro, que nós vamos dividir em duas partes, e o tema é bastante importante e interessante, Desafios da Convivência Familiar, os filhos que reencontram na vida. Esse capítulo foi escrito pelo Rossandro Klingen, que é um autor espírita já bem conhecido, ele tem livros muito bons, muito interessantes, e ele já teve uma atuação até na televisão e muita atuação também nas redes sociais. Vale a pena, ele é um psicólogo com uma facilidade de expor suas ideias, eu acho bacana a maneira como ele escreve e apresenta os temas para a gente refletir. Então nós vamos dividir esse capítulo em duas partes, tá? Hoje nós vamos falar sobre essa primeira parte, das questões mais estruturais, nas questões de como a família se estrutura hoje em dia, a questão do relacionamento dos pais com os filhos, e na semana que vem a gente vai dedicar um pouquinho mais aos comentários sobre a visão espírita de tudo isso, como o espiritismo encara então a relação entre nós espíritos reencarnados aqui, vivendo esses laços familiares, tá? Então, obviamente que os laços sociais que compõem as famílias são extremamente importantes e os espíritos já disseram isso para a gente desde o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Então a gente tem uma questão lá no Livro dos Espíritos onde Kardec pergunta, para os espíritos a respeito dos laços de família, e os espíritos responderam que seria uma volta ao egoísmo a gente deixar, extinguir os laços de família. Então, realmente é muito importante, nós estamos estruturados com laços de família, nossa sociedade tem a família como uma célula base, isso é conceito que a gente aprende lá na escola, mas é verdade, tá? Uma coisa importante que eu acho legal da gente destacar é que também nós fazemos biologicamente parte do grupo de seres denominados mamíferos aqui no nosso planeta. E os mamíferos, em geral, todos eles têm uma característica muito interessante. Eles têm uma relação entre pais e os filhotes. Então existem laços de conexão e de cuidado entre os pais com os seus filhos. Diferentemente do que acontece com algumas outras categorias de seres aqui no nosso planeta, os animais. Alguns animais, como por exemplo os répteis, eles não têm esse vínculo, não cria-se um vínculo com os filhos. Os répteis eles botam ovos, os ovos eclodem, os filhotinhos nascem e eles vão por si sobreviver, se alimentar, dar conta de enfrentar todos os perigos ali. Os pais não ficam cuidando, diferente dos mamíferos, então, como nós também, que cuidam dos seus filhotes, porque os filhotes dependem da sua sobrevivência desse cuidado. Então, são os animais que lambem os filhotes, que amamentam os filhotes, que cuidam dos filhotes até eles estarem mais crescidos, capazes de, então, sozinhos enfrentarem aí os desafios de sobrevivência. O Rossandro nos fala, pessoal, de que a nossa estrutura familiar, as nossas famílias passaram por grandes mudanças no decorrer dos últimos anos, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Então, aquela família conhecida, aquele modelo, aquela estrutura tão tradicional que a gente tinha, então a família composta de pai, mãe e os filhos. E esse núcleo era um núcleo meio fechado, um núcleo que se mantinha assim, e assim eram as estruturas. Hoje a gente viu que isso mudou bastante, Esse desenho talvez represente bastante a diversidade de estruturas das famílias modernas. Hoje a gente tem uma mãe que cuida dos seus filhos sozinha, ou um pai que cuida dos seus filhos sozinho. Isso é um núcleo familiar. Ou então a gente tem famílias constituídas por duas mães, ou por dois pais, e famílias então múltiplas em que um dos cônjuges se separou de um relacionamento anterior e teve filhos, e aí se casa novamente com uma pessoa que também teve um relacionamento anterior e teve filhos, e as famílias se juntam
e aí vira uma familhona, né, como a gente tem alguns desenhos mostrando aqui, e é legal, essa mobilidade, essa flexibilidade nas estruturas trouxe um nível de diversidade muito grande que a gente precisa entender, aceitar e acolher, quando isso está bastante próximo de nós, ou mesmo que esteja longe. Uma família que tem uma estrutura diferente da nossa, vamos supor, ela precisa ser respeitada também, porque as pessoas estão vivendo e tentando dar conta dos seus grandes desafios de convivência. Transição de slide está ruim aqui, gente, mas conseguimos, né? Olha só essa imagem, essa super família tradicional que era assim, bastante centrada na figura do pai. Olha só, nessa foto tão típica das famílias dos anos 50, 60, do século passado, o pai ficava no centro ou na frente, a mãe ficava mais atrás, e os filhos olhando para os pais. Veja que ele é a figura central dessa foto, porque ele tinha autoridade, ele tinha o poder, ele tinha a função de ser o provedor dessa família, é o pai que colocava dinheiro para a sobrevivência desse núcleo familiar. Então tudo era muito rígido, muito estruturado de uma forma em que não existia assim uma mobilidade. Hoje a gente viu que essas coisas mudaram. Então, olha, esse modelo pai orientado foi sofrendo muitas mudanças, sabe? As relações, isso é muito importante, as relações que existiam entre o próprio casal ou entre essa figura de autoridade, que era o pai, e os filhos, era uma relação distante. Não que não existisse afeto, claro que sim, mas era assim, aquele respeito que beirava o medo, não é? O respeito precisa existir, ninguém está dizendo o contrário, mas eram relações emocionalmente distantes. Os filhos não conseguiam chegar, muitas vezes, no pai, ou na mãe um pouco mais fácil, mas no pai principalmente, para contar algo da sua vida, para contar emoções que eles estavam experimentando, inseguranças, angústias, medos na vida. Os filhos não tinham essa liberdade de ter conversas sobre determinados assuntos. Falar sobre sexualidade, por exemplo, era um tema extremamente proibido, ninguém falava, né? Raramente, era tudo muito velado, muito escondido. Então, esse modelo foi passando por grandes transformações até chegar no que a gente está vivendo hoje em dia, não é? Olha só, essa foto eu acho muito bacana, né? Nos álbuns de família que eu tenho aqui na minha casa, que minha mãe guardava, das famílias dela, do meu pai, tinha fotos bem parecidas com essas daí, né? A famosa escadinha de filhos, tá? Então, de novo, né? O pai, figura central na ponta, a mãe e os filhos. Então, famílias bastante grandes, né? Hoje em dia a gente tem principalmente famílias de mais baixa renda, costumam ter número grande de filhos ainda, mas à medida que você vai tendo um aumento de escolaridade, de renda nessas famílias, você vai vendo que elas mudaram, tem poucos filhos, né? Então, existem estudos que mostram isso, sabe? Que muitas famílias tinham e acabam tendo ainda um número grande de filhos com uma expectativa financeira, ou seja, se eu tiver bastante filhos, esses filhos vão me ajudar, esses filhos vão poder trabalhar, esses filhos vão trazer recursos financeiros para a nossa família e vai ser mais fácil de viver. As pessoas que viviam em zona rural, né? Minha mãe cresceu na zona rural e a família dela até hoje, muitos vivem, né, da agricultura e tudo mais, e era a realidade, né? Tinham muitos filhos, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Ela era uma família de 8 irmãos. E todo mundo meio que trabalhava ali, na agricultura, era para ajudar na subsistência. Então, mão de obra, vamos dizer assim, tá? Não que não existisse afeto, de novo eu falo isso para vocês. Mas também existia, e ainda, quem sabe, existe essa questão das expectativas financeiras, né? As famílias eram de longa duração, então você casava, praticamente não existia possibilidade de haver um divórcio, uma separação. Então, se o casamento estivesse péssimo, se fosse um relacionamento abusivo, se houvesse
violência dentro do lar, de vários aspectos, física, sexual, moral, né, assédios de todo tipo que poderiam existir, existem, infelizmente, isso tinha que ser tolerado, isso tinha que ser mantido em prol do bem maior, que seria a unidade da família. A família não podia ser desfeita. Hoje a gente vê, então, que essa mobilidade aumentou, né? O que acontece hoje é algo muito interessante, sabe? Que o Rossandro aponta no seu capítulo. Ele diz assim, que a psicologia identificou, há um tempo atrás, que muitos dos problemas que nós adultos trazemos, né, no nosso comportamento, eles vêm daquilo que a gente chamaria de traumas na nossa infância. Então, traumas que foram construídos no período infantil por relações inadequadas, às vezes com figuras de autoridade, com pais, mães e etc. A gente sabe disso, né? Provavelmente cada um de nós já vivenciou seus dramas em relação a temas desse tipo. Então a psicologia, ao descobrir isso e apresentar isso para as pessoas, acabou gerando uma reação oposta, mas muito desproporcional, de que então, olha, a gente não pode traumatizar os nossos filhos, traumatizar nossas crianças, eles precisam crescer mais livres, a gente não pode ficar falando tanto não, a gente não pode contrariar os nossos filhos, nossas crianças. E aí acabou gerando essa imagem aí, né? Esse reizinho, esse pequeno tirano dentro dos lares, que acaba então controlando os pais, porque não existe uma colocação de limites. E quando você dá uma autoridade para quem não tem maturidade, acaba virando isso, uma tirania, sabe? Então os filhos acabam sendo os donos da família, os donos do lar, mandando nos pais. É uma coisa impressionante. Eu acho que todo mundo já teve essa oportunidade de presenciar cenas assim, ou na sua própria família, ou cenas em ambientes externos, né? É a famosa síndrome do imperador. Interessante esse nome, né? Achei bacana. É quando a criança se torna o mestre indiscutível da família, submetendo os outros membros da família às suas necessidades e caprichos. Então, é incrível como isso acontece, pessoal. É uma coisa assustadora, né? Aquilo que o Rossandro chama no texto de infantocracia. Ou seja, é a criança, o infante, que manda. Ele é que detém o poder. Uma inversão total de valores daquela família tradicional que a gente, né, viveu e tudo mais. Então, quando a gente está diante desse dilema e desse grande desafio de educar os nossos filhos, uau, a gente tem que saber andar na corda bamba. Porque, obviamente, que a gente não quer ter um comportamento autoritário e tirano como as gerações antigas viveram, e gerar traumas que vão acontecer, se isso for uma realidade na família, para os nossos filhos. Mas também a gente não pode simplesmente tirar todos os limites e deixar que eles façam tudo o que eles quiserem. Que eles mandem e desfaçam da forma que eles quiserem dentro da nossa estrutura familiar. Percebem? É muito importante isso, né? Eu acho que é um alerta bem valioso que o Rossandro nos dá. Vamos, transição de slides. Então, muitos pais acabam entrando em desespero, gente, vocês percebem? É incrível, né? Porque os pais, assim, não sabem como educar mais os seus filhos. Perderam a noção do que pode e do que não deve ser feito. E aí, nesse desespero, eles querem uma solução mágica, como a gente sabe, e muitas vezes essa solução mágica passa por transferir responsabilidades. Então, a estrutura da família mudou, porque hoje não é só o pai que tem que trabalhar para pôr dinheiro em casa, as mulheres e as mães também estão tendo que trabalhar, e o filho acaba ficando, então, um período na escola, ou um período prolongado na escola. Tem crianças que ficam quase um período integral na escola, mesmo crianças pequenas. E é como se, então, a família ou pais e mães tentassem delegar à escola a função de educar os seus filhos. Mas a escola não tem essa função.
né? A educação, olha o que diz essa frase, ela não pode ser delegada somente para a escola. Aluno é transitório. Um ano o seu filho vai estar sob a orientação de um professor, no ano seguinte é outro professor, no outro é outro professor, ou você pode transferir de escola. Então a escola é algo transitório, ela tem um papel na educação, claro, importantíssimo, tanto que a gente precisa escolher bem as escolas para os nossos filhos, mas a função da escola é transmitir conhecimento, trabalhar questões de convivência, valores, ok, mas a educação, aquilo que vai formar um ser humano adulto com valores, com ética, é função dos pais, é função da família. Então, aluno é transitório, filho é para sempre. Não adianta a gente buscar essa solução mágica na escola, porque isso não vai dar certo, né? A gente sabe, inclusive, das buscas por medicamentalização, né? Crianças, então, que, por exemplo, acabam se tornando crianças mais aceleradas, mais agressivas, mais ansiosas, desobedientes na própria escola. Quando a escola detecta isso, chama os pais para uma reunião e, de repente, a solução passa a ser assim, olha, leva o seu filho num neuropediatra ou num neuropsicólogo, porque ele precisa tomar um remédio para diminuir a hiperatividade dele. Então, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade cresceram assim, ó, a progressão geométrica, aos milhares entre as crianças, porque ficou uma solução mais fácil. Ao invés de a escola realmente ter que lidar com esses desafios, com tantos alunos juntos numa classe, e se vários têm esse tipo de dificuldade, é complicado, a gente tem que reconhecer. Mas simplesmente dizer que a solução é dar um medicamento, né, a famosa Ritalina, que é o medicamento de escolha para os transtornos de déficit de ansiedade, de atenção e hiperatividade. Existem gerações novas desse medicamento, mas a gente sabe que essa não é uma solução. Então não dá para a gente responsabilizar a escola pela educação dos nossos filhos. Nós, pais, somos responsáveis por isso. Na aula que vem, que a gente vai trabalhar sobre a visão espírita, a gente vai ver isso muito, muito claramente, tá? E pais, então, só para finalizar essa fala, que tentam resolver as coisas provendo com objetos materiais os seus filhos. Então tá, meu filho está dando trabalho, eu vou lá comprar um videogame novo, eu vou lá comprar mais uma roupa, mais um tênis, mais um vestido, mais um brinquedo, mais alguma coisa, na tentativa de diminuir essa insatisfação e esse comportamento complicado do filho, mas veja que isso não vai resolver, tá? A gente sabe disso, né, gente? Então, quando a gente está diante da questão de dar limites, o limite é extremamente importante na educação. Eu tive uma vez uma cena com meu filho, vou contar rapidinho aqui para vocês. Ele era pequeno, viu? Ele devia ter uns 4, 5 anos, nós fomos fazer compras. Minha esposa não estava nesse dia. Nós fomos no Atacadão, supermercado aqui de São José do Rio Preto, né? E aí tá, coloca as coisas no carrinho e tal, e aí eu já vi que ele começou, né? Dar umas birras. Porque eu quero chips, porque eu quero... Nem lembro mais direito o que era, viu? Os chips eu tenho certeza que fazia parte do pacote. Mas ele queria umas outras coisas, doce, provavelmente. E a gente dava uma controlada, sabe? A gente falava, olha, isso aqui a gente não quer que você fique comendo muito isso. E ele começou assim, praticamente no final da compra, que eu já ia quase me dirigindo para o caixa, ele simplesmente começou a dar uma birra, ele se jogou no chão. Jogou no chão e começou a espernear e a empurrar o pé e se arrastar para trás, assim, né? Limpando o chão com a roupa. E eu falei, você vai fazer birra, você vai ficar sozinho aí. E eu virei as costas e fui embora. Eu sabia que ele ia voltar, né? Ou eu apostava nisso, porque eu conheço também o comportamento dele. Eu sei que ele não era uma criança tão birrenta assim. E ele parou de chorar, eu escutei, e ele veio atrás e segurou na minha mão. E falando assim, eu quero. Eu falei, não vou comprar hoje, né? Você vai comprar, eu comprei fruta, comprei isso que nós vamos levar. Então, tem que existir limite, gente, porque senão a ausência de limite vai causar
algo muito ruim na vida dos nossos filhos, como a gente vai ver aqui. Então, dar limites não é bater nos filhos para que eles se comportem. Então, usar de violência não é um limite saudável, né? Não é só fazer o que a gente, pai, quer ou está com vontade de fazer. Às vezes a criança tem necessidades que a gente tem que atender, mas saiba bem o que significa atender as necessidades reais do seu filho. É você dar da sua presença, do seu tempo, não dar coisas e comprar coisas simplesmente, né? Dar limites não é ser autoritário, não é simplesmente, não, eu mandei, pronto, acabou. Não, explique o limite. Explique por que não é possível naquele momento atender a birra que a criança está fazendo, né? Deixar de explicar o porquê das coisas, impondo apenas a lei do mais forte. Isso não é limite. No limite a gente explica por que não pode, por que não vai, por que eu não vou comprar. Não é só você gritar com as crianças para ser atendido, e não é, obviamente, por fim, deixar de atender as necessidades reais delas. As crianças, nossos filhos, têm necessidades, mas qual é a necessidade real? Será que é de comprar mais roupa, de comprar mais videogame, de comprar mais brinquedos, de comprar o chip, o doce e tudo mais que eles querem? Nem sempre funciona assim, né? Então, a gente vai ver que se a gente não conseguir dar limites, meus amigos, a vida vai dar. Eles vão nos testar o tempo inteiro, sabe? Quando a criança testa os limites dos pais, é exatamente testando o amor dos pais, se eu vou dizer isso para vocês. Né? Então, se a gente não liga, se a gente deixa fazer tudo, se a gente não coloca nenhum limite, eles vão avançando. Eles vão avançando. É como se não dar limite nenhum significasse para eles, para as crianças, que você não se importa comigo, que você não liga para mim. Então, quando a gente dá um limite, mesmo que eles esperneiem, mesmo que eles, num primeiro momento, achem ruim, eles vão perceber que, olha, meu pai e minha mãe se importam comigo. Ele tá dando atenção àquilo que eu estou pedindo, mesmo que esteja dizendo não. Mas é diferente do que você... Pai, posso comprar mais um jogo do videogame? Pai, pode. Não vou contrariar, senão ele vai se traumatizar, né? Então, se eu disser sim para tudo, eles vão esticando esse sim cada vez testando um limite a mais. E se os pais não dão limite, a vida vai dar, gente. Isso é uma realidade. Se a gente não dá limite, a vida vai dar. E a vida não vai dar um limite com a amorosidade que nós somos capazes de dar. A vida vai dar um limite duro, tá? Porque as pessoas e o mundo lá fora não tá nem aí. Se você quer, não quer, se você tem necessidades ou não. A realidade é aquela. A gente tem que aprender a lidar com as questões da realidade. E aprender a lidar com limites e frustrações, a gente aprende dentro de casa. Os pais devem ensinar seus filhos a lidarem com o que é bom, com a satisfação e também com os momentos de frustração, né? O pai não pode ser amiguinho, coleguinha de escola do filho. Existe uma ordem, tá? Não uma hierarquia rígida e autoritária, mas existem papéis diferentes. Então, os pais decidem o que é melhor para os seus filhos, ao menos até um determinado momento. Ou podem decidir em conjunto a partir de um determinado momento. Mas quando a criança é muito pequena, os pais é que determinam e escolhem o que vai ser melhor para os seus filhos. Esse é o papel dos pais, né? Educar, traçar limites, mostrar caminhos. Depois cada um vai dirigir a sua vida como quiser daí para frente, tá? Então, é importante a gente saber disso também. Que a gente não pode ser coleguinha de escola, tá? Dá uma olhada nessa imagem, pessoal. Bem significativa. Espero que todo mundo esteja conseguindo enxergar adequadamente. O que a gente está vendo aqui? Algo extremamente importante, extremamente valioso, que é a congruência. A gente não pode dizer uma coisa ou exigir uma coisa dos nossos filhos e não fazer aquilo. Nós somos o exemplo em que eles vão se mirar. Então, ditado famoso, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se eu digo para o meu filho, olha,
não quero que você faça isso e eu faço, isso gera uma incongruência na cabeça dele e ele vai falar, ué, mas se eu posso fazer, eu não posso. Ué, ele diz que não posso, mas ele faz, então eu vou fazer escondido. Sabe, vai gerando situações desse tipo que são muito complicadas da gente lidar depois, concordam? A gente tem hoje, né, no mundo, estudos muito interessantes a respeito das novas gerações. Então, a gente tem uma classificação aqui, que essa tabelinha mostra, obviamente que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas então os nascidos após os anos 1940 é chamada geração Baby Boomers, depois da guerra, não é? Os nascidos após 1960, ou nessa época, a famosa geração X. Quem nasceu em 1980, a geração Y, ou os Millennials. A partir de 1995, a geração Z. E os nascidos agora, recentemente, depois de 2010, é a famosa geração Alpha. Então, cada geração tem uma característica também. Sabia? Isso é muito interessante. O mundo corporativo já se atentou para isso faz tempo, e quando você vai contratar um funcionário, você tem que saber, você é de qual geração? Porque esse funcionário vai ter algumas características, né? Quem é da geração X, por exemplo, nascido em 1960, ele vai ser aquele funcionário que cumpre o horário, que gosta do um emprego com horário de entrada, de saída, de salário fixo, aquela estrutura, né? Um concurso, numa repartição pública, sabe? Aquele modelo bem tradicional de trabalho. Os millennials e a geração Z, muito pelo contrário, né? Existe uma determinação dentro da empresa, eles questionam, mas por que eu não posso fazer diferente? Vai dar um resultado melhor. Então, são pessoas que questionam muitas vezes algumas determinações e que gostam de trabalhos com mais mobilidade e flexibilidade. E a geração Alpha, então, nem se diz, né? Essas últimas gerações são os nativos digitais. Eles nasceram já na movimentação do mundo digital, que para nós de uma geração anterior não tínhamos isso. A internet apareceu em 2000, não é? Então, os nascidos antes disso tinham que lidar com as coisas de uma forma diferente. Então, saber também lidar com essas características dos seus filhos, entendendo a que gerações eles pertencem, tá? Como que é o seu filho? Qual que é a característica dessa geração? Isso a gente tem que procurar, isso é um outro estudo, não dá para a gente falar isso aqui, mas obviamente que é importante para você conhecer. E eu vou finalizar, meus amigos, praticamente lendo aqui com vocês um trecho super conhecido do livro Profeta, do Gibran Khalil Gibran, em que ele fala sobre os filhos. É um trecho tão conhecido, a internet já expôs isso Isso é super antigo também, o Profeta é um livro antigo já, tá? Mas o texto é muito lindo, né? Vale a pena a gente dar uma lidinha. Então ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Vós, falando para os pais, sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro, que é Deus, mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Assim como ele ama a flecha que voa, os filhos, ama também o arco que permanece estável. Somos nós os pais. Então é muito lindo, né, meus amigos, porque muito poeticamente o Khalil Gibran trouxe conceitos extremamente importantes. Os pais não são donos dos filhos. O que até um tempo atrás se acreditava. Não, eu mando, você obedece, pronto, acabou, não tem discussão. Né? Então, embora os filhos venham através de nós, reencarnem através de nós, eles são espíritos com uma vida própria. A gente tem que colaborar com a encarnação deles no processo educativo, que a gente vai ver isso bem detalhadamente semana que vem, mas eles não são nossos. Eles são como flechas que a gente arremessa através de nós para a vida. Então, muito lindo, e a gente precisa sempre encontrar
essa lição, entender essa lição. E aí, meus amigos, ele cita finalmente um trecho da Joana de Ângeles, né? E é tão bonito porque realmente a gente pode oferecer tudo para os nossos filhos: a vida, a alimentação, roupas, brinquedos, educação, saúde, todos os cuidados externos melhores do mundo, mas isso não garante uma boa educação. Isso não garante que esse ser vai se desenvolver adequadamente. Uma porque ele tem livre-arbítrio e outra porque o que os nossos filhos mais precisam e nada vai substituir é o amor. O amor que a gente é capaz de oferecer para eles. A gente pode errar muito como pais, mas a gente tem muita chance de acertar quando a gente investir no amor. O amor que a gente sente por eles. O amor, o desejo de que eles sejam pessoas do bem, pessoas felizes, pessoas com um bom futuro. Que a gente saiba fazer o melhor como pais e que esse melhor implique em dar as coisas, em prover as necessidades externas deles, em dar os limites que eles precisam, que eles querem e que a gente precisa saber estabelecer, mas acima de tudo isso, de qualquer outra regra de educação que a gente possa ler em qualquer livro, nada substitui o amor. Então que a gente possa ficar com essa reflexão tão importante, né, que o Rossandro Klingen trouxe para a gente, e na semana que vem a gente vai finalizar as nossas reflexões com os ensinamentos espíritas a respeito dessa relação tão importante entre pais e filhos. Combinado? Um beijo para todo mundo. Nos vemos aí a semana que vem, tá?